Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Dri. Tudo bem, Renato? Salve, salve, Paulo. Bom tê-lo aqui. Bom tê-lo aqui, principalmente porque a gente fica aqui, tá meio perdido aí. Bom, abriram lá 2 vagas para o Banco Central, Haddad indicou o Galípolo e um outro economista que agora me foge o nome, Jailton, eu não lembro o nome dele, que é um homem negro, inclusive, né? Parece que seria a primeira vez que isso acontece. O que isso traz, né, de novidades aí para a gente? Podemos começar a pensar, Paulo, numa distensão de um banco central tão ortodoxo como vinha sendo esse atual? Talvez, Renato, é difícil dizer porque tudo vai depender do comportamento desses 2 novos nomes, especialmente do Galípolo, que é o diretor de política monetária. Tem 2 opções, 2 caminhos possíveis para os novos nomes, né? Um é se somar ao consenso existente, imobilista, de taxas de juros muito altas. O outro é tensionar dentro do Copom a discussão, né? Eu creio que eu não conheço o novo diretor de fiscalização, que é um funcionário de carreira do Banco Central, o negro. Não sei qual papel ele poderá ter na discussão. Ailton Aquino, eu peço desculpas. Ailton Aquino dos Santos, Ailton até eu não conhecia também. O Galípolo eu conheço. O Galípolo é um economista de origem heterodoxa, que tem conhecimento de mercado, que passou por um banco, foi executivo-chefe de um banco, presidente de um banco pequeno, um banco fator, mas eu não sei se ele terá apoio político e disposição para confrontar o consenso, a maioria do Copom. Porque veja, Renato, para que o pessoal aqui entenda, o consenso do Banco Central está respaldado socialmente em algo muito pesado, que é a Faria Lima, que, por sua vez, influi decisivamente na mídia tradicional. Então, um diretor do Banco Central que tente divergir muito desse poder, ele vai receber tiroteio. Aliás, o Galípolo já anda sendo bombardeado um pouco, pelo que eu posso ver, né? Que estão recuperando aí vídeos de entrevistas heterodoxas que ele deu quando era apenas um economista heterodoxo. Eu tenho impressão, já disse isso, vou repetir aqui, tenho impressão que eles vão tentar forçar o Galípolo a beijar a cruz da ortodoxia antes mesmo de ser confirmado pelo Senado. É o esquema de poder, sabe? Que está em vigor no Brasil. É muito difícil mudar isso. Você vê a dificuldade que foi para o governo nomear esses 2. As vagas estão aí desde final de fevereiro. Só agora, em final de maio, que o governo finalmente se mobilizou para indicar 2 nomes, e agora esses nomes ainda vão ter que passar pelo processo de aprovação do Senado. Então, tudo está indo muito lentamente. A dificuldade que teve. O que aconteceu ali? O Lula não gostou dos nomes inicialmente trazidos pelo Haddad? O que aconteceu? Eu sei que demorou 2 meses e vai demorar um pouco mais em função do processo de aprovação dos nomes no Senado Federal. E é um indicativo de que o Galípolo pode vir a ser o indicado do governo do Lula para a presidência do Banco Central em substituição ao Bob Fields, né, Júnior, o atual presidente do Banco Central. Neto. Bob Fields Neto. Essa especulação, não sei qual é o fundamento que tem. A ideia inicial do Haddad parecia ser sugerir ao presidente Lula que indicasse nomes ligados ao Galípolo do mercado financeiro. Por alguma razão, essa abordagem não vingou e o Haddad teve que colocar o trunfo dele na mesa. O que é um pouquinho arriscado, porque vamos supor que o Haddad tenha realmente esse plano de nomeá-lo para a presidência do Banco Central, de sugerir ao Lula que o nomeie. Talvez essa passagem pela diretoria da política monetária possa ser desgastante. Ou não, né? Vai depender de como o Galípolo se comporte, volto a dizer, né? Eu espero que ele se comporte. Vamos dizer o seguinte, olha, essa lei de autonomia imprensou o governo na área monetária. Se os indicados pelo governo não trabalharem no sentido de dar uma voz e um poder de influência para o governo dentro do Copom, então aí é o pior cenário possível, né? A margem de manobra que o governo tem foi jogada fora.
Então, eu sei que é difícil cobrar isso dos outros, mas seria muito importante que o Galípolo e o outro diretor, principalmente o Galípolo, que seja diretor de política monetária, entrem lá com disposição para contestar. Porque não se pense que o Banco Central faz é técnica inquestionável, não é. É uma técnica, sim, mas é uma técnica com implicações políticas e cercada de incertezas, sabe, Renato, Dri? Só quem conhece a economia bem sabe que essas projeções, esses raciocínios dos economistas são cercados de dúvidas. Então, não existe uma resposta só para as perguntas fundamentais. Se tiver um problema de conexão, Dri, é nosso ou é do... Não sei se é nosso. Ou se disse, tem mais alguém travado? Acho que o Paulo caiu mesmo. Tá travado, né? É o que parece. Paulo travou. Paulo travou. Olha só, Rovai, vou ler aqui os superchats. O Júlio Nunes diz: segundo semestre, Lula indicará mais 4 diretores. Piauí agora. Obrigada, Júlio. Gilberto Cruvinel: ortodoxia é uma coisa, consenso burro é outra. Marli Barbosa: o João Pedro é meu artista preferido. Parabéns, João Pedro. João Pedro, que inclusive mandou uma mensagem aqui para mim, que ele pediu para eu ler. Deixa eu ler. Ele diz isso, ó: eu estou muito feliz sem parar, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, que tenho a alegria de ter como meu fã e amigo, acabou de retweetar o post do desenho digital que eu fiz legal. Em homenagem a ele. Estou só felicidade. Aí é isso. Merecido, né? Voltou, Paulo. Acabou caindo. É o seguinte, que as decisões técnicas do Banco Central são também políticas e altamente incertas. Então, quem lá vem por indicação do presidente Lula tem a obrigação de, tecnicamente, de uma ótica de economia política, questionar esse consenso que lá está, que é um consenso estagnacionista. É um consenso que leva à estagnação da economia, ou ao crescimento lento, na melhor das hipóteses, e à concentração de renda. Quem vocês acham que se beneficia em primeira instância e quase exclusivamente dos juros altos? Os setores mais ricos da sociedade, que têm reservas financeiras, ativos públicos, ativos de dívida pública ou outros, os bancos que têm caixa aplicado em títulos públicos, as grandes empresas que têm caixa aplicado, as classes ricas, entende? Então, juro alto é dar a uma minoria de brasileiros uma coisa fantástica, Renato, que é um ativo muito bem remunerado, sem risco e líquido. É o paraíso do rentista. Ô Paulo, quando que muda a presidência do Banco Central? 24, né? 24, daqui a 2 anos. O Roberto Campos Neto tem 2 anos de convergência, de coabitação com o presidente Lula. Então, daqui a 1 ano e meio, já passou meio ano. Isso, exatamente. E agora estão me dizendo que vai trocar mais 4 diretores do BC. São 8, não é isso? São Lula... 9 do Banco Central, é 8 mais 1, e tem 2 que serão trocados no final do ano, se não me engano. Aí ficaria 5 a 4. Aí ficaria 5 para os governos anteriores, 4 para o novo. Ainda a maioria bolsonarista, né? Ou temerista. Dos 9, não tem nenhum ali que se salve. São os 9... Bom, agora temos 2 novos que a gente espera que se salvem, né? Temos fora esses 2 que vão entrar ainda. Os outros 8 anteriores, tinha alguém ali que... Não, que eu saiba, não. Na verdade, a diretoria do tempo do Bolsonaro é uma diretoria dominada pelo Roberto Campos Neto e de uma maneira geral, meio fraca, no sentido de que, pelo que me contam, né? Pelo que me reportam sobre o perfil dos outros diretores. Diretores com, às vezes, jovens, com pouca experiência, ou funcionários de carreira incapazes de questionar os preconceitos macroeconômicos do chefe, entende? Então, o decisivo aí, sabe, é como romper esse controle que o capital financeiro tem sobre aspectos centrais da política econômica. Controle esse que foi agravado pela lei de autonomia. Né? Então, você tem hoje uma situação muito difícil para o novo governo e muito desafiadora para as pessoas que estão na linha de frente, sabe?
Você dá um rifle lá para o Galípolo, vai lá para aquela trincheira. Foi isso que fizeram. Botam o Galípolo ali, precariamente postado numa trincheira, e diz: atira, atira, e acerta. E o Galípolo olha para frente, vê aquela massa de poderosos adversários e, naturalmente, engole seco, né? Então é muito difícil a situação daqueles que querem mudar o país, né? Mas, por outro lado, se não muda o país, nós vamos continuar mal, sabe? O melhor que se pode dizer do esquema atual seria o Brasil crescer pouco, ter a inflação convergindo lentamente para a meta, o Brasil crescendo, digamos, 2%, 2,5%. Você acha que esse é o objetivo do mercado hoje, né? É um crescimento pequeno com inflação baixa. E sobretudo com juros reais altos, né? Porque isso dá um conforto muito extraordinário àqueles que têm poupança financeira, reservas de caixa, né? Então, esse cenário de juros reais altos, líquidos, ativos líquidos, sem risco, né? Porque na verdade não existe risco. Risco fiscal é um mito, sabe? As pessoas colocam muito mal o problema, sabe? Não, o risco fiscal é zero praticamente, porque não há propriamente risco de crédito em emprestar para o governo. O que existe é outra coisa. O risco fiscal, corretamente entendido, é o risco de que a política fiscal possa ser tão expansionista que ela gere um excesso de demanda e, portanto, problemas de inflação e de balanço de pagamentos. Isso sim é uma preocupação real, sabe? No meu entender. Essa é uma questão muito controvertida entre economistas, mas esse é o problema principal. Então, quando você diz, risco fiscal, tem que entender bem do que você está falando, e nem sempre o que há, viu, no meu modesto entender, é uma repetição mecânica de chavões, parte economistas, reproduzida na mídia. Então, a gente só tem alguns canais, como esse de vocês, para tentar explicar por que os chavões não se sustentam, porque os chavões não são inocentes, eles refletem interesses, entende? E a esquerda tem muita dificuldade de superar esses interesses, até porque uma parte da esquerda é facilmente cooptada pelos interesses dominantes. É chato dizer isso, mas é verdade, entende? Para um cara de esquerda que chega ou que tenta chegar ao poder, o mais fácil é dizer: esqueçam o que eu escrevi, como disse o Fernando Henrique Cardoso. Eu sou um sujeito razoável, eu entendo o ponto de vista de vocês, poderosos, por favor, me aceitem no clube. E, de repente, aceitam pelo menos por uma temporada, né? Aceitaram o Palocci, por exemplo, depois chutaram o Palocci para fora quando ele já não tinha mais utilidade. Ficava o Palocci pateticamente batendo na porta do clube e ninguém dá bola, né? Então, é muito cruel assim, a vida de um brasileiro que quer que o país finalmente ande, né? Porque nós estamos ficando para trás no mundo, sabe? Os países estão avançando, estão se desenvolvendo, estão absorvendo tecnologias novas, e o Brasil está patinando desde os anos 80, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por economista, melhor dizendo, que o Brasil patina, né? E continuará patinando se não romper com uma aliança de classes, para usar uma linguagem tradicional, uma aliança de classes que manieta a política econômica, sabe? Que coloca a política econômica a serviço dos interesses de curto prazo do capital financeiro. Esse é o problema, sabe? Como é que o Lula pode atuar? Indicando para o Banco Central 2 nomes novos agora, mais 2 daqui a 2 anos, mudando o presidente do Banco Central, chamando os seus ministros: vem cá, Tebet, Haddad, por que vocês não mudaram ainda a meta de inflação? Porque, olha, o que o Galípolo, no meu entender... Tem uma reunião agora em maio, não é? Agora em maio? Em maio é uma reunião, acho que é junho, que é uma reunião na qual está prevista a fixação das metas futuras de inflação. É uma oportunidade para rever as metas. Uma coisa que o Galípolo teria que fazer, no meu entender, chamar dentro do Banco Central, dizer assim: eu quero que vocês me demonstrem, tecnicamente, por que vocês dizem que o aumento da taxa de inflação seria inócuo ou até prejudicial. O argumento do Roberto Campos é o seguinte: se eu aumentar a taxa de inflação esperada, a meta, a inflação esperada vai subir, eu vou ter que subir os juros nominais, portanto, os juros reais não cairão e ficarei com uma inflação mais alta. Tem que pedir ao Banco Central que explicite o raciocínio macroeconômico que leva a essa conclusão de que não vale a pena tocar na meta de inflação. Não parece razoável, não parece intuitivo, porque uma meta de inflação menos ambiciosa teria 2 benefícios.
permitiria, no meu entender, ao Banco Central praticar os juros reais menores, ainda que a inflação esperada suba um pouco, e permitirá ao Banco Central ganhar credibilidade, porque ele terá mais chances de cumprir as metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. O Lula falou isso em janeiro, fevereiro, depois esqueceu do assunto. Aí, quando o Lula diz assim, eu quero que o juro real caia, ele está raciocinando assim, dada a meta de inflação, o Banco Central pode praticar juros reais menores. Pode ser verdade isso, mas também é verdade que se a meta de inflação fosse mais realista, haveria uma razão adicional, no meu entender, para o Banco Central praticar juros reais menores. Então, política monetária mais flexível no âmbito de uma revisão das metas de inflação, no meu entender. Uhum. Paulo, saiu, acho que o crescimento industrial aí de fevereiro, se não me engano, de março, menos 0,1, menos 0,2, ou seja, ainda num patamar assim, a indústria absolutamente parada, né? No limite, para não dizer que a gente vem perdendo espaço da indústria no PIB, ela não consegue se reanimar. E o Lula não tem feito muita coisa nesse sentido, o governo não parece estar fazendo muita coisa nesse sentido, a não ser esses acordos internacionais, que não estou também não querendo menosprezar. Mas você acha que poderia já ter feito mais nesse sentido da política industrial? Alguns desses acordos internacionais que estão na mesa são, inclusive, anti-indústria, né? Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, que os europeus, claro, querem finalizar, porque é um acordo de interesse deles, muito desequilibrado, e cabe ao Brasil, cabe ao governo brasileiro, se ele realmente está falando seriamente em reindustrialização, ele não pode aceitar esse acordo. Ele tem que pedir a revisão desse acordo, que foi muito mal negociado. Adivinha quem negociou? Do lado brasileiro, Bolsonaro, do lado argentino, Macri. Poderia dar outro resultado que não essa coisa desequilibrada a favor dos europeus? Não poderia, né? Eu sei que tem gente dentro do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, dentro do planejamento, espero que não na Fazenda, que defende a conclusão desse acordo. Não pode, não pode. Então, reindustrialização não pode ser apenas um chavão, tem que ser uma prática. O que o BNDES vai fazer? Não é? Como serão os acordos com a China que propiciarão ao Brasil algum desenvolvimento industrial? Como está a política de crédito do governo? Esses juros altos vão baixar para que a demanda possa crescer e abra mercados? Outro exemplo, não permitir o contrabando. Esse contrabando chinês aí é danoso para a produção doméstica, não só a indústria, como o varejista, o comércio varejista. Isso aí, Renato, está no âmbito do governo, está no âmbito executivo, não depende do Congresso. Então, o governo não pode se eximir da sua responsabilidade. A administração tributária está no âmbito do governo, forçar o cumprimento da legislação fiscal, que já é deficiente. Se a sonegação prevalece, o quadro piora, né? Indústria é muito importante, Renato, porque ela gera emprego, e gera emprego com carteira assinada, e gera tributo. O setor agropecuário, mineral, não gera essas três coisas. Gera pouco emprego, não gera tributação adicional para o governo. Gera exportação, mas não tem esses outros efeitos positivos que o setor industrial teria se fosse mais forte no Brasil, né? Mudando um pouco de assunto, e o arcabouço, Paulo? Agora parece que o governo quer votar o quanto antes, na próxima semana, né, no próximo período. E eu estava lendo aqui, chegou uma avaliação positiva do Haddad, foi de 10% para 26% no mercado financeiro, conforme pesquisa Genial Quest, depois que foi apresentado o arcabouço fiscal. Então, mais que dobrou a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre os agentes do mercado financeiro, segundo a pesquisa Genial Quest. Interessante, Dri. Esse pessoal esse pessoal do mercado financeiro é osso duro de roer, porque já devia estar bem mais alta a aprovação do Haddad, né? Depois de todo o esforço que ele fez para apresentar um arcabouço fiscal convincente. Mas repara que isso se liga com o nosso tema anterior. O Banco Central, apesar da apresentação de um arcabouço robusto pelo Haddad,
não baixou a taxa de juros e condicionou a baixa da taxa de juros à aprovação do arcabouço pelo Congresso. E mesmo assim, não, ainda disse, não é automático, mas vai favorecer. Então, o Banco Central, escorado na Faria Lima, faz exigências ao Haddad, que procura atender, tomando medidas, inclusive o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem algumas vantagens, viu? Apesar do que eu disse, ele, por exemplo, ele é muito mais realista e mais flexível do que o teto constitucional de gastos. E graças a um dispositivo da PEC de transição, que foi o próprio Haddad que elaborou, segundo ele me disse, você se livra do teto Temer sem uma nova medida de emenda constitucional, porque isso já foi feito na PEC de transição inteligentemente, entende? Então tem algumas vantagens. Ele permite algum crescimento do gasto real, ele tem um horizonte de 4 anos e não de 20, né? Ele é um arcabouço fixado em lei complementar, não na Constituição. Então nós estamos progredindo. Lentamente? Sim, lentamente. Eu sou impaciente, muitos de nós somos impacientes, né? Mas não podemos negar que há progressos também feitos pelo governo Lula. Esses aí que eu mencionei são apenas exemplos, né? Legal. Muito bem. Eu queria te agradecer de novo, Paulo, por ser sempre muito carinhoso conosco, e sempre respondendo as nossas solicitações de entrevista, e te abrir o espaço para uma mensagem final aí, do ponto de vista econômico, o que você gostaria de destacar, ou político, enfim, fica à vontade. Obrigado, Renato, eu agradeço a oportunidade que vocês me concedem outra vez. Eu queria terminar com um alerta sobre os economistas, de todos os campos. O público, quando escuta o economista, não deve acreditar piamente no que nós dizemos, porque a verdade é que nós sabemos muito pouco sobre o presente e o passado e, sobretudo, pouco sobre o futuro, que é muito cercado de incertezas no âmbito da economia. Então, modéstia dos economistas, cautela daqueles que escutam os economistas, para que a mensagem não seja nem sobrevalorizada, nem subvalorizada, e seja mantida dentro dos seus limites. Eu sou muito adepto da frase da Joan Robinson, aquela grande economista keynesiana inglesa, que dizia: uma das principais utilidades de se estudar economia é não se deixar enganar, é ser capaz de não se deixar enganar pelos economistas. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Valeu, Paulo. Obrigadão, querido. Boa tarde. Valeu, um abraço grande. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.